Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando este 9º domingo do tempo comum. A palavra de Deus coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 2 do Evangelho de São Marcos, dos versículos de 23 até o capítulo 3, versículo 6. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: "Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido?" Jesus lhes disse: "Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães." E acrescentou: "O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado." Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: "Levanta-te e fica aqui no meio." E perguntou-lhes: "É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer?" Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: "Estende a mão." Ele estendeu a mão, e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Amados e amadas de Deus, nós temos aqui Jesus que cumpre 2 gestos em dia de sábado. Ou melhor, primeiro seus discípulos cumprem um gesto em dia de sábado. Depois Jesus mesmo cumpre um gesto em dia de sábado. O que fazem os discípulos de Jesus em dia de sábado? Estão passando por uma plantação de trigo. E os discípulos de Jesus arrancam espigas de trigos. Coisa que, segundo a interpretação da Torá, segundo a interpretação da lei judaica no tempo de Jesus, não era permitido fazer. Arrancar trigo era tido como um ato, um gesto que não podia ser feito no dia de sábado. Era visto como trabalhar em dia de sábado. E não se podia trabalhar não segundo a Torá, mas segundo a interpretação da Torá. Não se trabalhava em dia de sábado. E o que faz Jesus então? Não é? Jesus é interpelado pelos fariseus. Os fariseus eram um grupo que vivia uma observância estrita da lei judaica. Os fariseus observam e os fariseus perguntam: por que objetam? Por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Quer dizer, por que os teus discípulos fazem em dia de sábado o que não é permitido? E Jesus então responde: porque nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. Amados e amadas, eu percebo um gesto aqui, né? Davi entra na casa de Deus, no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães, quer dizer, os pães que deveriam ser oferecidos, e os deu também aos seus companheiros. No entanto, de Jesus, só ao sumo sacerdote é permitido comer esses pães. Quer dizer, Davi cumpre um gesto que não é permitido, que ele não podia cumprir. O que Jesus quer dizer
com isso? Jesus quer dizer, amados e amadas de Deus, o que Jesus está querendo pontuar aqui? Jesus está querendo pontuar o legalismo que os fariseus estão usando na interpretação do sábado. O que era mais importante nesse momento? A fome dos discípulos ou o sábado? O que é mais importante neste momento aqui? A fome de Davi e de seus companheiros ou os pães? O que é mais importante aqui? Jesus, no fundo, está colocando essa questão. Às vezes nós lemos as coisas com estrito legalismo. E Jesus está mostrando que é preciso ir além do legalismo. Olha a conclusão de Jesus. E acrescentou: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Quer dizer, o ser humano está acima do sábado. O ser humano está acima dos preceitos com relação ao sábado. E continua Jesus: portanto, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Quer dizer, está alguém no meio da história, nesse momento, o Filho do Homem que é Senhor do sábado. O Senhor do sábado está presente na história. Por isso o sábado deve ser visto e vivido com liberdade, não com legalismo. O legalismo, amados e amadas de Deus, mata, porque o legalismo só olha a lei. A lei diz isso, eu tenho que fazer isso. A lei diz aquilo, eu tenho que fazer aquilo. Isso é o legalismo. E o legalista é aquele que, de certa forma, se movendo a partir somente daquilo que diz a lei, se ancora na lei. E por isso não é capaz de ter uma visão mais profunda, não é capaz de ter uma visão mais liberante das coisas, das realidades. É o perigo do legalismo. O perigo do legalismo que estava presente no tempo de Jesus, mas o perigo do legalismo que está presente também hoje. Há tanta gente que hoje vive ainda com legalismo estrito. Legalismo mata. E Jesus vai contra o legalismo. Não é que a lei, não é que nós não devamos seguir a lei. Não, devamos seguir a lei sim, mas a lei tem um espírito. O espírito liberta. O espírito, ele dá sentido àquilo que nós fazemos. O legalismo não. O legalismo sempre ancora a existência na mediocridade, naquilo que diz simplesmente a norma. A norma diz isso, eu cumpro. É a visão pequena. E Jesus mostra que é preciso ter uma visão maior. Jesus mostra qual era o verdadeiro sentido do sábado. O sábado se celebrava a criação de Deus, a beleza da criação de Deus. No sábado se celebrava a libertação, o dom da libertação, Deus que libertou o seu povo. E no dia em que se celebrava a criação e a libertação, se estava vivendo com legalismo. Se estava tendo uma visão legalista. E é isso que Jesus vai contra. E nós vamos perceber principalmente na segunda parte do Evangelho. E o que acontece na segunda parte do Evangelho? Jesus entra de novo na sinagoga. E quem é que está na sinagoga? Está na sinagoga, diz o Evangelho, havia ali um homem com a mão seca. Quer dizer, um homem que a mão estava seca. E o que acontece? E diz o texto do Evangelho: alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado para poderem acusá-lo. Querem olhar se Jesus vai curar, mas querem olhar para quê? Para acusar Jesus. Porque para essas pessoas que querem acusar Jesus, o mais importante não é o homem, o mais importante é o legalismo da lei, o legalismo diante da lei. É isso que eles estão preocupados. E por isso querem ver se Jesus vai curar aquele homem para acusar Jesus. E o que faz Jesus? Jesus disse ao homem da mão seca, o homem que está com a mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Jesus coloca o homem no meio, porque o ser humano está no centro. No centro não tem que estar o legalismo da lei, mas tem que estar sim o ser humano, a pessoa humana. Jesus coloca o homem com a mão seca no centro e perguntou: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Quer dizer, o que está no centro? O que é mais importante? Salvar a vida? Deixá-la morrer? Ou o legalismo do sábado? O que é mais importante? E diz o texto do Evangelho: eles nada disseram.
E qual é a atitude de Jesus? Jesus então olhou ao seu redor cheio de ira e tristeza. Ira e tristeza por quê? Por causa da mediocridade. Ira e tristeza por quê? Por causa da visão pequena, da visão medíocre. Ira e tristeza por quê? Por causa de uma visão legalista que mata a pessoa humana. Ira e tristeza por causa de uma visão que não coloca o ser humano no centro. É interessante a atitude de Jesus, ira e tristeza, porque eram duros de coração, dureza de coração. E Jesus então, triste, irado, por causa da dureza de coração daquelas pessoas. E disse ao homem, estende a mão. E diz o texto do Evangelho, ele a estendeu e a mão ficou curada. Jesus cura aquele homem, Jesus liberta aquele homem, porque é para isso que ele veio. Esse é o verdadeiro sentido do sábado. O sábado foi feito para a libertação. No sábado se celebrava a libertação e Jesus liberta aquele homem em dia de sábado. É para isso que ele veio. Ele tinha dito em cima, na primeira parte do Evangelho, ele é Senhor do sábado. Portanto, o Filho do homem é Senhor do sábado. Está no meio dos homens alguém que é Senhor do sábado. Está no meio dos homens alguém que tem primazia sobre o sábado. E por isso ele cura aquele homem. E diz o texto do Evangelho, ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Jesus faz o bem, tramam como matá-lo. Amados e amadas de Deus, que encontro com essa palavra de Deus. Que encontro com esses dois gestos de sábado, dos discípulos de Jesus que arrancam espigas em dia de sábado, Jesus que cura este homem com a mão seca na sinagoga em dia de sábado, nos ajude também, nos ajude a termos uma visão bonita do dia do Senhor, nos ajude a percebermos que o ser humano deve estar sempre no centro, nos ajude a percebermos aquilo que Jesus faz. Qual o sentido do ministério de Jesus? Jesus veio para salvar, Jesus veio para libertar o ser humano, para libertar a pessoa humana. Que você tenha um sábado, um domingo muito abençoado, um dia do Senhor muito abençoado. Que desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.